E eu gostaria de convidar a Marina Mansur, que é sócia da McKinsey, que vai trazer uma série de dados extremamente ricos para a gente e muitos insights. Obrigada. Obrigada, Natália. Muito obrigada. Para a gente é sempre um prazer poder falar sobre esse tema que é tão caro, né? Tão importante para a McKinsey, e a gente entende também, né? Para todas as empresas com que a gente trabalha. Todo ano, a McKinsey faz um estudo sobre diversidade. Esse estudo sobre diversidade, cada ano tem uma lente diferente. Tiveram anos que foi um estudo muito focado na diversidade racial, tiveram anos que foram estudos focados na diversidade de gênero. Esse ano, a gente traz um estudo que é sobre a diversidade socioeconômica, que acho que é um grupo de diversidade ainda muito pouco falado, explorado, pensado e trabalhado pelas empresas, né? Então, esse estudo que a gente faz todo ano, ele é um estudo pautado em dados. Então, a gente entrevistou mais de 5.000 pessoas na América Latina, em 6 países da América Latina. E a gente entrevistou também líderes de várias das empresas de clientes com que a gente trabalha. E o que significa essa diversidade socioeconômica, né? A gente separa as pessoas em 3 grupos. No grupo o grupo que está grupo socioeconômico menos favorecido, ou seja, isso é sempre num aspecto comparativo geracional, né? Então, se os seus pais completaram o colegial ou não, se os seus pais tinham acesso a questões básicas de saúde e alimentação ou não, e como você, como nova geração, tem acesso a essas coisas. Então, o grupo da direita aqui, né, que é o grupo socioeconomicamente menos favorecido, é um grupo em que nem a geração anterior, nem a geração atual tem acesso a essas coisas. E lá, no outro lado, é o oposto. São grupos em que a geração anterior e a geração atual têm acesso a situações socioeconômicas mais favorecidas. E o grupo do meio é o grupo em mobilidade, em que a geração anterior estava no grupo da direita e a geração atual está se movimentando para o grupo da esquerda. E a partir da divisão desses 3 grupos, a gente estudou como as empresas têm trabalhado esses grupos de diversidade. Por que a gente trouxe esse tema, né? Porque diversidade e inclusão, graças a Deus, já começou a se tornar pauta constante de muitas das empresas. Não de todas, infelizmente, mas de muitas das empresas. Quando a gente fez essa pergunta no ano passado, em 2019, e nesse último ano, a gente já vê mudanças significativas quando a gente fala sobre gênero, sobre orientação sexual e sobre raça, né? Então, essa primeira pergunta, a gente pergunta para as pessoas: você acha que você teve oportunidades iguais, né, aos seus peers? E aí a resposta melhorou muito nesses últimos anos. E a pergunta da esquerda ali é se o fato, né, se o grupo a que você pertence impactou nas suas chances de crescer na carreira. E ainda bem, a resposta diminuiu, né? Ou seja, o impacto, cada vez mais gente tem respondido que não impacta ao longo dos anos, né? Isso para esses 3 grupos de afinidade. Mas quando a gente fala sobre o background socioeconômico, esse sim ainda não é trabalhado. Então, a gente fez uma pergunta, né? A gente olha quais são os grupos com que as empresas têm trabalhado ativamente e a representatividade desses grupos nos países, na sociedade. Então, 82% das empresas já diz que já tem trabalhado uma pauta de diversidade de gênero, 50% diversidade de orientação sexual, 50% diversidade racial, mas só 32% delas, 1/3 só das empresas, trabalha a pauta de diversidade socioeconômica, o que é muito preocupante ainda.
E quando a gente pergunta para os colaboradores, a resposta é a necessidade da urgência desse tema é muito maior. Então, 65% deles acreditam que a empresa deveria trabalhar e só 21% das empresas, de fato, está trabalhando isso dentro das suas pautas de recrutamento, seleção e retenção, né? E isso se intensificou ainda mais com a pandemia, né, com o trabalho remoto. Então, a pandemia trouxe uma preocupação, um impacto muito maior para grupos socioeconomicamente menos favorecidos. Então, 48% dos grupos socioeconomicamente menos favorecidos disseram que tiveram que parar de estudar ou de fazer qualquer coisa relacionada à educação durante a pandemia, por cortes de custos, e muitos deles tiveram cortes de salários muito altos. Esse número é gritante, a diferença entre o grupo laranja e o grupo azul, né? Então, você vê que a situação socioeconomicamente menos favorecida impacta de uma forma muito maior a possibilidade dessa pessoa crescer, e o trabalho remoto e o Covid impactou muito mais isso. E por que a gente fala disso na McKinsey em geral? Porque a gente conseguiu provar com números que trazer diversidade e inclusão para as empresas não é só uma pauta que deveria ser um senso comum com um bom cidadão. É de fato uma pauta financeira. As empresas que têm maior diversidade, esse estudo foi feito com diversidade de gênero, mas a partir do momento que as empresas comecem a ter dados sobre diversidade socioeconômica, a gente quer fazer a mesma coisa. Então, empresas que têm um grupo de diversidade e inclusão maior na sua liderança trazem resultados financeiros maiores. Então, todas elas deveriam fazer isso para terem resultados financeiros melhores. Então, é uma pauta financeira, não é uma pauta do RH somente, deveria ser uma pauta do CFO e do CEO, porque isso traz retorno financeiro no final das contas, tá? E quais são os obstáculos? Quando a gente pensa nesse grupo socioeconomicamente menos favorecido, tem 3 grandes obstáculos que a gente estudou, né? Conversando e comparando a diferença entre os 3 grupos. O primeiro obstáculo é acessar essas posições de trabalho. E aí eu já vou explicar um pouco quais são as coisas que dificultam essa acessibilidade, né? Depois tem o obstáculo de crescimento dentro da carreira e, por fim, tem o obstáculo de querer empreender, de fato participar do ecossistema de inovação do país, tá? Sobre o primeiro, tem algumas coisas que entram nesse jogo, né? A primeira delas é, para acessar muitas dessas vagas de emprego, essas vagas têm requerimentos que esse grupo não tem acesso como oportunidade. Inglês, por exemplo. A gente na McKinsey percebeu que tirar inglês como requerimento básico abria uma opção de um pool de talento incrível que a gente não estava acessando porque a gente colocava uma barra lá, só pode entrar quem fala inglês. Essas pessoas são talentos valiosíssimos que, uma vez que estão aqui dentro, aprendem inglês muito rápido, né? Não tiveram oportunidade de estudar inglês, mas isso não significa que elas não conseguem falar inglês se você der essa oportunidade para elas. Então, esses requerimentos tornam esse grupo, logo de cara, menos suscetível a conseguir acessar essa vaga de emprego. Excel ou outras ferramentas analíticas, a mesma coisa. E acho que tem uma frase aqui que eu acho muito importante, que é: uma das pessoas de uma empresa de tecnologia falou: eu não preciso que a pessoa saiba trabalhar no Excel ou saber mexer no Excel. Eu preciso que ela tenha o raciocínio lógico bem feito. Se ela souber isso, a hora que eu ensinar o Excel para ela, ela vai voar. Então, acho que esse tipo de requerimento, as empresas deveriam repensar se isso, de fato, é um pré-requisito e quanto que isso está afastando um pool de talentos muito importante para a sua companhia. E como você pode trazer esses talentos e suprir esses gaps dentro, ao longo da carreira deles, ao longo da jornada deles dentro da empresa. Outro ponto é as informações, né?
muitas das pessoas não sabem quais são as empresas que de fato vão fazê-las crescer, não sabem fazer a comparação entre, enfim, né, entre o banco X e o banco Y, ou entre trabalhar em um banco e trabalhar numa consultoria ou numa outra empresa de marketing. Elas simplesmente não têm informação sobre o mercado de trabalho, o que afasta elas muitas vezes das melhores vagas. A mesma coisa para universidades. Elas simplesmente, às vezes, não sabem a diferença que é estudar na universidade X ou na universidade Y, ou ter um curso X ou um curso Y. Qual que é a diferença de valor disso no mercado? Elas não têm essa informação, o que afasta elas dessas vagas também. Indo para o segundo ponto, né? Então, eu falei primeiro da dificuldade de acessar essas vagas, aí tem a dificuldade do crescimento dentro da companhia. As pessoas de mobilidade, do grupo de mobilidade, que é aquele grupo do meio, elas ainda não têm representatividade dentro das companhias. Então, a gente compara, né, as pessoas que são do grupo de mobilidade, então, que tem a primeira troca geracional, primeira pessoa da família a fazer faculdade, primeira pessoa da família a ter acesso à educação ou a sistemas de saúde básicos. Então, as pessoas que estão em mobilidade, 55% estão no nível de entrada versus 41% das empresas que já vieram de um grupo socioeconômico mais favorecidos. Só 8% delas estão em níveis executivos, né? Enquanto a gente vê 14% daquele outro grupo. Então, elas estão muito mais presentes na base e quase super mal representadas no topo da cadeia alimentar ali corporativa, né? E isso muda muito. Então, as empresas que trabalham essa pauta, na média, essas pessoas têm 40% a mais de chances de perseverarem e crescerem nas suas carreiras do que dentro das empresas que não têm essa pauta estabelecida. E acho que também traz a questão da confiança, né? O quão confiante elas acham que elas vão continuar crescendo dentro da companhia. E aí, indo para o último ponto ali, né, que é o acesso ao empreendedorismo, que é extremamente importante num país como o nosso, que precisa de inovação. Eu olho aqui, né, nesse pavilhão, muitas são empresas, são startups, começaram como startups, como empresas de tecnologia e inovação. E para essas pessoas, o acesso ao capital é o que mais pesa, o que mais tira delas a vontade de empreender. Quando você pergunta para esses 3 grupos, né, se você gostaria de empreender, todos eles respondem que sim, que são as respostas ali do topo. Mas esse grupo laranja, que é socioeconomicamente menos favorecido, ele tem muito menos acesso ao capital do que o grupo que já é socioeconomicamente mais favorecido, ou seja, quem tem mais capital tem mais acesso a mais capital, né? Então, uma lógica que a gente precisa quebrar, e uma lógica que quem vai quebrar são os bancos que dão esses empréstimos e os fundos de venture capital que investem nesses empreendedores. E quais são os benefícios, né, para esses grupos de diversidade? O primeiro benefício é a saúde organizacional, e eu vou depois falar um pouco mais disso, né? Saúde organizacional e como a gente mede saúde organizacional. Mas nas empresas que trabalham essa pauta, esse índice de saúde organizacional ele é 2 vezes maior do que das empresas que não trabalham essa pauta. Esses colaboradores, eles mostram muito mais comprometimento com a companhia do que comparado ao resto dos seus peers, né? Então, eles valorizam muito e eles geralmente têm uma performance melhor do que os seus peers. Eles têm muito mais retenção e reconhecimento, né? Então, eles geralmente ficam 12% mais do que os seus peers, mais tempo do que os seus peers. Tem um acesso a um pool de talentos muito maior, então agiliza e facilita o recrutamento e a seleção. E, por fim, tem a satisfação do colaborador, que é muito diferente, é 4 vezes maior em empresas que declaram essa pauta como agenda versus outras empresas. Explicando um pouco sobre esse índice de saúde organizacional, né? É um índice que a gente corre na empresa como um todo.
E algumas coisas entram nesse índice. Então, empresas que estão comprometidas com essa pauta de diversidade socioeconômica, a gente vê que os colaboradores enxergam nos seus líderes que trabalham muito mais a confiança e o diálogo, líderes que têm uma visão muito clara para onde eles querem ir e levam todo mundo junto, que são modelos a serem seguidos em termos de valores, que promovem uma cultura de time e não uma cultura individualista, né? E que implementam ideias trazidas de outros e não só as suas próprias. E acho que a combinação de todas essas coisas traz esse índice que a gente chama de saúde organizacional. É você se sentir escutado, você se sentir parte da estratégia, você reconhecer alguém que você admira como líder, que te escuta e que te traz junto para o time, né? E aí, sobre o tema de satisfação, eu acho muito impressionante essa diferença, né? A diferença do lado do azulzinho claro, companhias que não estão comprometidas com essa pauta de diversidade, e o azul escuro são companhias que estão comprometidas com a pauta de diversidade e inclusão. Aí, aqui a gente está falando se você está feliz ou não está feliz, né? Quando a gente vai na resposta não feliz, 50% dos colaboradores de empresas que não trabalham a pauta estão nessa categoria, não feliz. E só 11% estão na categoria feliz. E com empresas que trabalham essa pauta, a resposta é exatamente inversa. Só 18% estão dentro da categoria não feliz e quase 40% dentro da categoria feliz, o que mostra uma diferença direta na felicidade percebida pelos colaboradores, né? Esse número, ele muda muito, então 4 vezes mais em colaboradores felizes do que não felizes, e ele muda também, a distância dele muda muito também entre os países da América Latina. Mas então, como as companhias podem promover esta pauta, né? Dado que eu espero que até agora eu já tenha convencido vocês da importância dessa pauta, da gente ter uma 4ª regra ali dentro de diversidade e inclusão, como as companhias podem fazer isso? O primeiro ponto é, de fato, colocar números e começar a medir o background socioeconômico dos seus colaboradores e medir a mudança disso ao longo do tempo. O segundo ponto é recrutamento e seleção. Eu vou falar um pouco mais de todos eles, né? O terceiro é fazer o treinamento para os colaboradores, tendo certeza que você torna aquele ambiente inclusivo. O quarto é trazer o senso de inclusão, né, para todo mundo. E o quinto é ter certeza que você não é enviesado dentro dos seus processos de promoção e de recrutamento. Falando um pouco mais de cada um deles, né? O primeiro é colocar dado. Então, é de fato começar a entender a demografia dos seus colaboradores, de que grupo socioeconômico eles estão vindo. Isso, durante muito tempo, foi muito tabu. As pessoas tinham vergonha de falar, e com razão, porque vocês viram quanto que o preconceito tira essas pessoas do mercado de trabalho. Mas agora a gente está no momento em que a gente precisa vencer esse tabu para trazer dados, para a gente começar a analisar quais são as empresas que, de fato, estão se movendo e estão trazendo impacto ou não, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, ter decisões, né, baseadas em dados, fazer pesquisas com seus colaboradores e monitorar os grupos socioeconômicos de onde esses colaboradores estão vindo. Só como exemplo, hoje na McKinsey, eu tenho muito orgulho de falar isso, tem 2 sócios que não têm ensino superior completo. São 2 sócios que são maravilhosos, que são incríveis no que eles fazem, mas não têm ensino superior completo. Acho que isso mostra que tirar alguns requerimentos não muda a régua do seu talento, muito pelo contrário, te permite acessar talentos que antes você não acessava, né?
O segundo ponto, que acho que é esse do que eu estava falando, é reestruturar o seu processo. Então, entender quais são as estratégias, né, que você quer fazer dentro do seu processo e pensar o que você pode revisar. Então, será que eu preciso de um ensino superior completo? É necessário ter um ensino superior, ter um diploma para trabalhar nessa companhia ou não? Ou eu posso achar talentos que não têm um diploma superior, né? Que tipo de treinamento eu quero dar para essas pessoas? Será que precisa saber Excel, precisa saber inglês para ser um bom talento e crescer lá dentro ou não, né? Isso eu acho que as companhias, acho que esse é um primeiro passo muito, muito importante para as companhias começarem a acessar esse pool de talentos. Desculpa, só voltando, tem um último que eu acho tão interessante, que está aqui no final, que as pessoas estão olhando pouco, né? Mas muitas vezes é necessário pagar pelas despesas de processo de recrutamento, pagar para a condução dessas pessoas, irem até a entrevista, né? Ainda mais se for num lugar longe, porque se você não faz isso, já tem um pool de talentos inteiro que só por conta da situação socioeconômica não vai nem fazer a entrevista, né? Então, acho que tem questões muito mais higiênicas necessárias para serem observadas. Um outro ponto que as empresas precisam fazer é treinar os colaboradores para ter certeza que esses colaboradores vão continuar aprendendo, né? Muitas vezes é o primeiro trabalho dessas pessoas. Então, todos os requerimentos que eu estou tirando no processo de recrutamento, como é que eu supro eles dentro da carreira dessas pessoas dentro da companhia, né? Então, pensar, né, como é que eu sou patrocinador, enfim, para essas pessoas tirarem os seus diplomas uma vez que estão lá dentro, aprenderem inglês, terem acesso à educação que elas não tiveram. O quarto ponto, que é a questão do pertencimento, que eu acho muito, muito fundamental, né? Não adianta recrutar e não conseguir reter esse talento porque eles não se sentem pertencidos ali. E eu vou dar um exemplo pessoal muito básico, né? É impressionante o quanto a gente fala de dinheiro sem nem perceber. Ou o quanto a gente resolve almoçar como time. Vamos no restaurante japonês sem saber se aquilo vai constranger a pessoa ou não, se ela sabe o que é um restaurante japonês, se ela já segurou os pauzinhos para comer num restaurante japonês. Então, tem uma série de coisas que você precisa fazer como cultura que são necessárias para essas pessoas, de fato, se sentirem incluídas e à vontade naquele ambiente de trabalho. A gente não percebe, mas a gente é muito aristocrata dentro das culturas corporativas, né? E aí, acho que tem um quinto ponto, que é colocar uma lente que seja não enviesada dentro do processo de recrutamento e de promoção. Então, é revisar para ter certeza que você está sendo meritocrático e que esse background socioeconômico não está entrando na escolha para promoção, para um cargo ou para outro, né? Que o acesso que essa pessoa teve à cultura, à educação, não impacte a meritocracia que ela tem dentro do cargo de trabalho que ela está performando, né? Queria agradecer muito e queria explicar, né? Porque eu já paro para vocês, eu vi que estava muita gente assim. Mas eu queria explicar só porque a gente trouxe essa apresentação em inglês, depois de tudo que eu falei, né? A gente trouxe a apresentação em inglês e não em português, para ter certeza que dentro da América Latina como um todo, e a gente sabe que este é um evento latino-americano, mesmo quem estivesse aqui na audiência e não falasse português, conseguisse, de alguma forma, possivelmente acompanhar o que eu estava falando, tá? Então, só explicando, porque eu comecei falando sobre inglês e achei pertinente explicar por que os slides estavam em inglês enquanto eu falava em português. Mas, de novo, eu queria agradecer o convite e agradecer a atenção de vocês sobre um tema tão importante. E agora... Obrigada.
Muito obrigada. Obrigada. E do nosso lado, a gente tem uma pergunta também para vocês. Aqui na Vetex, a gente criou... Na verdade, eu antes fazia parte de um time global e eu criei um programa que chama Digital. Inclusive, alguns dos nossos alunos estão aqui com a gente hoje. E é um programa para formar grupos subrepresentados para eles fazerem parte do nosso ecossistema. Legal. E esse programa, ele começou no Brasil e depois a gente foi fazendo esse processo de internacionalização dos outros países da América Latina. E na nossa vivência, a gente viu que tinha diferença para trabalhar a diversidade em um país e em outro. Mas essa foi uma experiência Vetex. Queria saber, assim, a partir de vocês, de todos esses estudos, quais são as grandes diferenças que vocês veem nos países da América Latina, assim, para trabalhar diversidade? Tem uma diferença fundamental, né? Porque os países latino-americanos vêm de culturas muito diferentes também. Quando a gente fala sobre diversidade socioeconômica, o gap, a distância do Brasil entre os grupos é muito maior do que outros países da América Latina. Então, em vários momentos vocês viam as diferentes bandeiras. Reparem que sempre a do Brasil, o gap entre um grupo e outro é sempre maior do que nos outros países, porque a gente vive um ambiente de diferença socioeconômica muito gritante, né, perto de outros países. Mas quando a gente fala de gênero, por exemplo, curiosamente não. Tem outros países da América Latina que mulheres sofrem muito mais dessa distância de acessibilidade do que no Brasil. Então, o Brasil não é dos piores para a distância de gênero, mas certamente de raça, sim, socioeconomicamente, sim. E orientação sexual é um pouco uma mistura. Tem países que são muito mais conservadores na sua formação religiosa, e então, por isso impacta mais do que outros. A gente viveu bem isso mesmo. Assim, nos outros países da América Latina, que não o Brasil, a gente fez muito mais programas específicos para mulheres, assim, que realmente foi algo que a gente viveu aqui. Mas eu queria também saber, assim, qual dica que você dá, porque você já deu esses 5 passos, acho que são fundamentais, mas, assim, para além disso, assim, da sua experiência também, convivendo com as empresas que vocês dão consultoria e na própria empresa que você está, tem alguma coisa que ainda não veio no estudo que você sente que é importante compartilhar com a gente? Eu falaria algumas, tá? Acho que a primeira é olhar para si, para dentro. A gente é muito preconceituoso sobre a faculdade, sobre o currículo, sobre o gosto, né? O que a pessoa veste, ou se ela vai ao cinema ou não vai. A gente é muito preconceituoso. Então, acho que primeiro a gente precisa olhar para dentro para ter certeza que a gente tira esses vieses. Segundo, parar de ter desculpa. Eu lembro muito quando a gente tem, né, os nossos targets lá de recrutamento, fala, não, mas é muito difícil ter acesso, porque quando você pensa nas melhores faculdades, não é difícil, esse talento existe, esse talento está lá. Se você quiser, vai lá e contrata. Não tenha desculpa de que estruturalmente o país Não, esse talento existe, ele está lá, e ele está lá ávido por uma oportunidade. E acho que o que me leva, talvez, para o terceiro ponto, que é acreditar que este é um talento fenomenal, que não tem nenhuma mudança na barra da qualidade, muito pelo contrário. Esse é um talento muito comprometido, né? Muito fiel àquela companhia e com muita vontade de crescer e aprender. Então, acreditar que essa chance ela deve ser dada não por uma questão de ser um bom cidadão ou uma boa companhia, mas por um retorno financeiro. Se você quer ter um time muito produtivo, você deveria ter diversidade e inclusão. Maravilha, muito obrigada. Acho que você não poderia ter terminado com uma frase melhor aqui pra gente. Muito obrigada pela participação. A vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada.